Eu estava no aeroporto de Miami com meu marido e meus 2 filhos. A gente ia realizar o sonho das crianças de conhecer a Disney. Mas quando chegou a nossa vez na imigração, o agente olhou para o passaporte do meu marido e tudo mudou. Me levaram para uma sala de espera. Fiquei lá por horas, sem entender nada, com as crianças perguntando onde estava o pai. Quando finalmente me chamaram, me levaram até uma sala de interrogatório. E lá estava meu marido algemado. Quando o agente me explicou o motivo, meu mundo desmoronou. E a vida perfeita que eu achava que tinha simplesmente deixou de existir. Meu pai sempre disse que dinheiro não cai do céu. Irônico, vindo de um homem que construiu um império do zero e me deu uma vida que a maioria das pessoas só vê em novela. Mas ele fazia questão de me lembrar disso. Sempre. Em cada aniversário, em cada Natal, em cada conversa sobre o futuro. O dinheiro não cai do céu, Laura. Alguém trabalhou para ele existir. E você precisa entender isso se quiser fazer parte dessa empresa um dia. Quando me formei em administração, aos 22 anos, achei que ia direto para uma sala com vista panorâmica e um cargo de diretora. Afinal, eu era a filha do dono, a herdeira. A princesa da Moreira Engenharia, como os funcionários me chamavam pelas costas quando achavam que eu não estava ouvindo. Meu pai tinha outros planos. Você vai começar de baixo, ele disse numa manhã de segunda-feira, sem espaço para negociação. Eu tinha ido até o escritório dele toda arrumada, salto alto, blazer novo, pronta para assumir meu lugar de direito. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Vai passar por todos os setores da empresa. Um semestre em cada, da limpeza ao financeiro. Só assim vai entender como as coisas funcionam de verdade. Eu quis argumentar. Quis dizer que tinha acabado de me formar com honras, que tinha feito estágio em empresas multinacionais, que estava mais do que preparada. Ele levantou a mão antes que eu abrisse a boca. Não é pedido, Laura. É condição. Se quer herdar essa empresa um dia, vai conhecer cada canto dela primeiro, cada funcionário, cada problema, cada processo. Não vou entregar o trabalho da minha vida para alguém que não sabe a diferença entre um almoxarifado e uma sala de reunião. E assim foi. Passei 6 meses no setor de limpeza e manutenção. Acordava às 5 da manhã, colocava o uniforme e passava o dia aprendendo como funcionava a logística de manter um prédio de 20 andares limpo e funcionando. Aprendi o nome de cada funcionário, descobri os problemas que ninguém do andar de cima via, ouvi reclamações que nunca chegavam nas reuniões de diretoria. Seu Joaquim, o supervisor da manutenção, me ensinou mais sobre gestão de pessoas em 6 meses do que qualquer professor de faculdade. Depois fui para o almoxarifado. Depois para logística, recursos humanos, contabilidade, jurídico. Cada semestre, um setor novo. Cada setor, uma lição diferente. Quando cheguei no marketing, já tinha passado quase 3 anos rodando pela empresa. Estava cansada, um pouco frustrada com a lentidão do processo, mas tinha que admitir, mesmo que só para mim mesma, meu pai estava certo. Eu conhecia a Moreira Engenharia de um jeito que nenhum MBA do mundo ensinaria. Sabia os nomes dos porteiros, conhecia as fofocas do refeitório, entendia por que certos projetos atrasavam e outros não. Foi no marketing que conheci Rafael. Ele era analista pleno, trabalhava lá há uns 3 anos. Não era o mais bonito da sala, nem o mais carismático. Tinha um jeito quieto, observador, e passava a maior parte do tempo concentrado no computador, enquanto os outros perdiam horas em conversas de corredor. Mas tinha algo que os outros não tinham, algo que eu só percebi na minha primeira semana no setor. Coragem. Aconteceu numa reunião de equipe. Eu tinha preparado uma apresentação sobre uma ideia de campanha que achava brilhante. Tinha passado o fim de semana inteiro trabalhando nela, pesquisando referências, montando slides bonitos. Quando terminei de apresentar, olhei para a sala esperando feedback. Todos os funcionários sorriram, balançaram a cabeça, disseram que era muito interessante e com certeza vale a pena explorar. O gerente do setor, um homem de 50 anos que claramente tinha medo do meu sobrenome, disse que era uma das melhores ideias que já tinha visto. Os outros concordaram em coro. Então Rafael levantou a mão. Com todo respeito, Laura, essa ideia não vai funcionar. O silêncio que se instalou na sala foi quase palpável. Vi o gerente ficar branco. Vi os colegas de Rafael olharem para ele como se ele tivesse acabado de assinar a própria demissão. Rafael nem piscou. O público-alvo que você está mirando não se conecta com esse tipo de linguagem. Ele continuou, sem desviar o olhar do meu. A pesquisa que você usou como base é de 3 anos atrás, e o mercado mudou muito desde então. Além disso, o orçamento que você está propondo é completamente irrealista para o retorno esperado. Se quiser, posso te mostrar os números depois da reunião. Fiquei vermelha. De raiva, de vergonha, não sei bem.
Provavelmente os dois misturados. Ninguém nunca tinha me criticado assim, tão diretamente na frente de todo mundo. Depois da reunião, quando todos já tinham saído apressados para fingir que nada tinha acontecido, fui até a mesa dele. Você tem muita coragem, eu disse, sem saber se era um elogio ou uma acusação. Ele levantou os olhos do computador e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Eu tenho honestidade, ele respondeu dando de ombros. Você prefere que eu minta pra você como os outros fazem? Que diga que sua ideia é maravilhosa só porque seu pai é dono da empresa. Isso não vai te ajudar a crescer. Não vai te ajudar a aprender nada. Não tinha resposta para isso. Ele estava certo e nós dois sabíamos. Nos meses seguintes, Rafael se tornou a única pessoa naquele setor que me tratava como igual. Não como a filha do chefe, não como a herdeira que precisava ser agradada, mas como uma colega que estava ali para aprender. Criticava minhas ideias ruins sem piedade, elogiava as boas com sinceridade, me explicava conceitos de marketing sem aquela condescendência irritante que os outros usavam. Discordava de mim em reuniões quando achava que eu estava errada, mesmo sabendo que meu pai podia demiti-lo com um telefonema. Era refrescante. Era diferente. Era exatamente o que eu precisava e não sabia. Quando meu semestre no marketing acabou e eu fui transferida para o financeiro, senti algo que não esperava sentir. Saudade. Saudade das discussões, das críticas construtivas, das conversas no café. Saudade dele. Uma semana depois da minha transferência, meu celular apitou com uma mensagem. Quer tomar um café qualquer dia? Prometo não criticar suas escolhas de bebida. Ou talvez critique, depende do que você pedir. Era Rafael. Eu quis. E aceitei. Nosso relacionamento começou devagar, quase sem que eu percebesse a transição. Café virou almoço. Almoço virou jantar. Jantar virou fim de semana juntos, virou viagem de feriado, virou rotina. Em 6 meses, quando dei por mim, estávamos namorando oficialmente. Meus pais odiaram a notícia. Esse homem é interesseiro, Laura. Meu pai não mediu palavras quando contei sobre o namoro. Estávamos no escritório dele, e eu podia ver a decepção estampada no rosto dele. Ele viu uma oportunidade e está aproveitando. Um analista de marketing namorando a herdeira da empresa? Você acha que é coincidência? Pai, ele foi o único que me tratou como pessoa normal, não como a filha do dono. Ele me critica, discorda de mim, não tem medo de dizer que estou errada. Isso não é comportamento de interesseiro. Exatamente. É a tática dele. Te tratar diferente para se destacar dos outros. Para você achar que ele é especial. Discutimos feio naquela noite. Eu disse coisas que me arrependo. Chamei meu pai de snob, de preconceituoso, de incapaz de aceitar que a filha dele pudesse se apaixonar por alguém que não fosse herdeiro de outra fortuna. Minha mãe tentou apaziguar, mas eu estava decidida. Rafael me amava. Eu sentia isso. Não era interesse, era conexão genuína. Vocês vão ver, eu disse antes de sair batendo a porta. Vocês vão ver que estão completamente errados sobre ele. Namoramos por 3 anos. 3 anos em que Rafael nunca me pediu nada relacionado a trabalho. Nunca mencionou promoção, aumento, mudança de cargo. Trabalhava no marketing, fazia seu trabalho bem feito, ia para casa no fim do dia. Nos fins de semana, a gente viajava, saía com amigos, construía uma vida juntos que parecia real e sólida. Quando ele me pediu em casamento, numa noite comum de terça-feira, enquanto a gente assistia a série no sofá, eu disse sim sem precisar pensar. O casamento foi lindo. 300 convidados, buffet impecável, decoração de revista, lua de mel de 3 semanas na Grécia. Meu pai pagou tudo com uma expressão de quem engolia vidro moído, mas pagou. No brinde, ele desejou felicidades ao casal com um sorriso que não chegava aos olhos. 3 meses depois do casamento, Rafael foi promovido a diretor de marketing. A ideia não foi dele, foi minha. Eu que fui até meu pai pedir. Pai, ele merece. Você viu o trabalho que ele fez na última campanha. Os números de engajamento triplicaram. As vendas subiram 15% no trimestre. Os números falam por si. Meu pai me olhou por um longo momento, com aquela expressão que eu nunca conseguia decifrar completamente. Você tem certeza que é mérito? Ou é amor falando? Os dois. E qual o problema se for os dois? Ele é competente. E é meu marido. Uma coisa não anula a outra. Ele suspirou fundo, tirou os óculos, esfregou os olhos. Quando voltou a me olhar, parecia cansado. Tá bom, Laura. Você venceu. Assinou a promoção naquela mesma semana. 40 mil reais por mês, carro da empresa, sala própria no andar da diretoria.
Rafael agradeceu com um sorriso enorme e um abraço apertado que durou tempo demais. Eu vou te provar que vocês fizeram a escolha certa, ele disse. Você e seu pai, vocês não vão se arrepender. Eu acreditei nele, de verdade, com todo o meu coração. Os anos foram passando, e a vida foi se construindo do jeito que eu sempre imaginei. Vieram os gêmeos, Manuela e Bernardo, que nasceram numa tarde de outono e transformaram completamente o sentido de tudo. Morávamos numa casa num condomínio fechado de 400 metros quadrados, piscina aquecida, churrasqueira gourmet, 4 suítes, vida de revista de decoração. Rafael se encaixou no mundo da alta sociedade como se tivesse nascido nele. Fez amizade com empresários, herdeiros, CEOs de outras empresas. Passou a jogar golfe nos fins de semana, coisa que ele nunca tinha feito antes de me conhecer. Jantava em restaurantes estrelados, usava relógio suíço, vestia terno italiano, falava de investimentos e mercado financeiro com a mesma naturalidade com que antes falava de futebol. Eu olhava para ele às vezes nessas festas cheias de gente importante e pensava com uma satisfação silenciosa. Meus pais estavam errados. Olha só o homem que ele se tornou. Olha só a vida que a gente construiu juntos. A vida adora esse tipo de ironia barata. Mas isso eu só fui descobrir depois. Quando os gêmeos completaram 6 anos, decidi que era hora de levá-los para conhecer a Disney. Não era nenhum sonho de infância nem nada tão dramático assim. Viagem para Orlando era rotina na minha família desde que eu tinha memória. Mas eu queria esperar as crianças terem idade suficiente para aproveitar de verdade, para entender a magia do lugar, para guardar as memórias e não só as fotos. Planejei tudo com meses de antecedência. 2 semanas completas em Orlando. Todos os parques, hotel 5 estrelas, jantares com personagens, ingressos especiais para evitar fila. As crianças estavam elétricas de animação desde o momento em que contei. Manuela passava os dias falando sobre conhecer a Elsa e a Anna. Bernardo tinha uma lista de todos os heróis da Marvel que queria encontrar. Rafael ajudou a organizar tudo. Conferiu os passaportes várias vezes, fez as reservas do hotel, montou um roteiro detalhado dia por dia. Parecia tão animado quanto as crianças, falando sobre os brinquedos que queria ir, os restaurantes que queria experimentar. Em nenhum momento ele pareceu nervoso. Em nenhum momento hesitou ou sugeriu que talvez a gente devesse ir para outro lugar. Nada. E eu, idiota, não percebi que tinha algo errado. Chegamos no aeroporto de Miami depois de 10 horas de voo. As crianças tinham dormido a maior parte da viagem, mas acordaram completamente agitadas quando o avião começou a descer. O sol da Flórida entrava pelas janelas, e Manuela não parava de perguntar quanto tempo faltava para a gente chegar no hotel. A fila da imigração estava gigantesca, como sempre acontece na alta temporada. Centenas de famílias, todas com crianças impacientes e malas enormes, todas querendo começar as férias logo. Esperamos quase 2 horas. Manuela reclamava de fome a cada 5 minutos. Bernardo queria saber por que a fila não andava e se a Disney ia estar aberta quando a gente chegasse. Eu os distraía com vídeos no celular enquanto avançávamos devagar pelos corredores intermináveis. Rafael estava quieto. Percebi isso em algum momento da espera, mas não dei importância. Achei que era só cansaço da viagem, o incômodo de ficar em pé por tanto tempo. Finalmente chegou nossa vez. Um dos guichês liberou e fomos chamados. O agente de imigração era um homem de uns 50 anos, rosto sério, olhar profissional. Pegou nossos passaportes, examinou um por um. O meu passou sem problemas, carimbou. O das crianças, carimbou. Pegou o de Rafael e parou. Ele olhou para a foto, olhou para o Rafael, digitou alguma coisa no computador. Franziu a testa de um jeito quase imperceptível. Digitou mais alguma coisa. Esperou. A tela mudou, ele leu o que apareceu, e alguma coisa no rosto dele mudou também. Pegou o telefone do lado do monitor e falou algo rápido em inglês que eu não conseguia entender completamente. Desligou. Senhor, por favor, afaste-se. Ele disse para Rafael, o tom completamente diferente de antes. Rafael, que estava segurando a mão do Bernardo, soltou o menino devagar. Tem algum problema? Ele perguntou em inglês, com aquele sotaque carregado que ele nunca conseguiu perder. Algum engano, talvez? Senhor, se afaste. Agora. 2 agentes apareceram de algum lugar que eu não vi. Um deles se posicionou ao lado de Rafael, não exatamente segurando, mas claramente indicando que ele deveria se mover. O outro se aproximou de mim e das crianças. Senhora, por favor, me acompanhe. Temos uma área de espera para você. O que está acontecendo? Eu olhei de Rafael para os agentes, sem entender nada. Rafa,
O que está acontecendo? Deve ser só um engano, amor. Rafael tentou sorrir, mas a cor tinha sumido completamente do rosto dele. Ele estava branco como o papel da parede atrás dele. Me espera aqui, tá? Já volto. Não voltou. Me levaram para uma sala de espera junto com as crianças. Era um lugar frio, com cadeiras de plástico desconfortáveis e uma televisão passando notícias em inglês que eu não prestava atenção. Manuela e Bernardo estavam confusos, perguntando aonde o papai tinha ido, por que a gente estava naquela sala quando ia começar as férias. Eu não tinha respostas. Tentei ligar para o Rafael, mas o celular dele ia direto para a caixa postal. Tentei falar com os funcionários que passavam, mas ninguém sabia de nada, ou fingia não saber. Alguém vai falar com a senhora em breve. Essa foi a única resposta que consegui, repetida por 3 pessoas diferentes. 1 hora passou, 2, 3, 4. As crianças já tinham chorado de fome, comido uns biscoitos que uma funcionária trouxe, dormido um pouco, acordado de novo. Bernardo perguntou pela 10ª vez se a gente ainda ia pra Disney. Eu disse que não sabia nada. Minha mente criava cenários cada vez mais absurdos. Erro de sistema. Homônimo com problema na justiça. Documento falsificado sem o Rafael saber. Terrorismo, sequestro, crime internacional. Cada ideia mais maluca que a anterior. Em nenhum momento, em nenhum cenário, eu imaginei a verdade. Quando finalmente um agente veio me buscar, eu já estava em pânico. Ele era alto, sério, e falou num tom que parecia ensaiado. Senhora, preciso que venha comigo. Temos alguém para cuidar das crianças. Levaram Manuela e Bernardo para uma sala separada, com TV ligada num desenho e uma funcionária de sorriso simpático tomando conta. Eu beijei os 2 na testa e disse que já voltava, que ia resolver o problema do papai. Não sabia que o problema do papai era impossível de resolver. O agente me levou por um corredor longo até outra sala. Essa era diferente. Tinha cara de sala de interrogatório, com mesa de metal, cadeiras duras, espelho que provavelmente era falso. E tinha Rafael. Meu marido estava sentado numa das cadeiras, os ombros curvados, a cabeça baixa. E nos pulsos dele, brilhando sob a luz fluorescente, tinha um par de algemas. Eu parei na porta. Meu cérebro levou alguns segundos para processar o que eu estava vendo. Rafael. Meu Rafael. O pai dos meus filhos. O homem com quem eu dividia a cama toda noite, algemado como um criminoso. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, quase um grito. Por que meu marido está algemado? Um dos agentes se aproximou de mim. Era mais velho que os outros, cabelo grisalho, expressão de quem já tinha visto de tudo naquela carreira. Quando falou, foi devagar, pronunciando cada palavra com cuidado para ter certeza que eu entenderia. Senhora, o seu marido tem um mandado de prisão ativo no estado de Nevada. Ele falou em inglês, mas o jeito pausado me permitiu acompanhar. 2 anos atrás, ele foi preso em Las Vegas por solicitação de prostituição. Pagou fiança, foi liberado e deveria comparecer ao tribunal para o julgamento. Ele nunca compareceu. Deixou o país e ignorou todas as notificações. Isso é crime federal. Ele vai ser detido aqui e transferido para Nevada para responder pelos crimes. As palavras entraram nos meus ouvidos, mas não faziam sentido. Era como ouvir uma língua estrangeira que eu não dominava. Prostituição, Nevada, prisão, 2 anos atrás. Cada palavra separada eu entendia, mas juntas elas formavam uma frase impossível. Isso é um engano. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Meu marido nunca foi preso. Ele nunca. Isso não pode estar certo. Senhora, eu posso mostrar os registros se quiser. Temos tudo documentado. Foto da prisão, ficha criminal, mandado de busca. Rafael. Eu me virei para ele, ignorando o agente. Rafael, olha para mim. Diz para mim que isso é mentira. Diz. Ele não levantou a cabeça. Continuou olhando para o chão, os ombros ainda mais curvados, como se quisesse desaparecer. Rafa, olha pra mim. Finalmente ele ergueu o rosto. E quando os olhos dele encontraram os meus, eu vi alguma coisa ali que me fez entender tudo antes mesmo dele abrir a boca. Vi culpa, vi medo, vi a verdade que ele tinha escondido de mim por 2 anos inteiros. Laura, ele disse, a voz quebrando. Eu posso explicar. O mundo desabou ao meu redor. Não lembro exatamente como saí daquela sala. Lembro de flashes, pedaços de memória que não se conectam direito. Lembro da minha própria voz gritando coisas que não consigo repetir.
Lembro de agentes me segurando pelos braços, não com força, mas com firmeza, me impedindo de avançar na direção de Rafael. Lembro do rosto dele ficando cada vez menor enquanto me levavam embora pelo corredor, pálido, assustado, ainda algemado. Lembro das crianças chorando quando me viram com os olhos vermelhos e inchados. Mamãe, o que aconteceu? Manuela agarrou minha perna com força. Cadê o papai? Por que você está chorando? Eu não consegui responder. Como eu explicaria para uma criança de 6 anos que o pai dela estava sendo preso por ter pago uma prostituta em Las Vegas? Como eu explicaria isso para mim mesma? Uma funcionária da imigração, uma mulher de uns 40 anos com um olhar compassivo, me ajudou a remarcar os voos. Conseguiu lugares no próximo avião para São Paulo. 10 horas de viagem pela frente. 10 horas para digerir o indigerível. No avião, sentada entre os 2 filhos que finalmente tinham adormecido de exaustão, eu deixei as lágrimas caírem em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. De humilhação. Da sensação horrível de ter sido feita de idiota por anos. Meu cérebro não parava de voltar no tempo, procurando sinais, procurando pistas que eu deveria ter visto. 2 anos atrás, Rafael tinha ido para Las Vegas com os amigos. Era a despedida de solteiro do Diego, o mais novo do grupo a casar. 5 dias de viagem só de homens. Vai ser só poker, shows e uma putaria light. Rafael tinha brincado enquanto fazia a mala. Eu ri na época. Achei graça na expressão. Putaria light. Como se existisse isso. Ele voltou daquela viagem estranho. Eu lembrava disso agora com uma clareza dolorosa. Nas 2 primeiras semanas depois de Las Vegas, ele estava diferente. Mais quieto. Distraído. Ficava checando o celular toda hora, às vezes no meio da noite, quando achava que eu estava dormindo. Saía para atender ligações no jardim. Tinha olheiras fundas que ele dizia serem culpa do fuso horário. Eu perguntei várias vezes se estava tudo bem. É estresse do trabalho, ele dizia sempre. Aquela campanha grande tá me deixando maluco. Já passa. E passou. 2, 3 semanas depois, Rafael voltou ao normal. Sorridente, carinhoso, presente. O Rafael de sempre. Eu achei que tinha sido só cansaço da viagem mesmo. Achei que eu estava sendo paranoica por ter ficado preocupada. Eu acreditei nele. Porque era mais fácil acreditar. Porque eu queria acreditar. E enquanto eu acreditava, enquanto eu trabalhava, cuidava dos nossos filhos e tocava minha vida achando que estava tudo bem, Rafael carregava um segredo que poderia destruir tudo. E não disse uma palavra. 2 anos de mentira. 2 anos de fingimento. 2 anos dele olhando nos meus olhos todo dia sabendo o que tinha feito e escolhendo não contar. Quando o avião finalmente pousou em São Paulo, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular. Liguei para o banco enquanto ainda estava na fila do desembarque, as crianças grudadas em mim, ainda sem entender direito o que tinha acontecido. Quero cancelar todos os cartões de crédito internacionais vinculados à conta conjunta com meu marido, eu disse para a atendente, a voz firme apesar de tudo. Todos eles. Agora. E quero bloquear qualquer acesso dele a transferências internacionais dessa conta. A atendente fez as perguntas de segurança, pediu confirmações. Em menos de 5 minutos estava feito. Rafael não tinha mais acesso a nenhum centavo nosso em território americano. Que ele se virasse. Peguei as malas, peguei as crianças e fui direto para a casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Ela devia ter visto o carro chegando pela janela. Laura? Meu Deus, o que aconteceu? Vocês não iam ficar 2 semanas? Mãe, fica com as crianças. Por favor. Eu preciso falar com o pai. Ela olhou para o meu rosto e entendeu que não era hora de perguntas. Pegou Manuela e Bernardo pela mão, levou para o quarto que sempre ficava arrumado para eles, prometeu que ia fazer chocolate quente e colocar desenho na TV. Eu fui para o escritório do meu pai. Ele estava lá, como sempre estava naquela hora do dia, sentado na poltrona de couro, óculos na ponta do nariz, lendo relatórios da empresa. Quando me viu parada na porta, tirou os óculos devagar. O que aconteceu, filha? Sentei-me na cadeira em frente a ele. Respirei fundo. E contei tudo. Las Vegas. As prostitutas. Uma delas era agente federal disfarçada numa operação contra tráfico. A prisão. A fiança. O advogado que Rafael contratou. O tribunal que ele deveria ter comparecido, mas não compareceu. O mandado de prisão. A deportação que viria. Meu pai ouviu em silêncio absoluto. Não me interrompeu uma única vez. Mas eu via o rosto dele mudando conforme eu falava. A veia do pescoço começou a pulsar.
Aquela veia que sempre aparecia quando ele estava fazendo força para não explodir. Quando terminei, ficamos em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Eu avisei. A voz do meu pai era baixa, controlada, mas tinha uma raiva ali que me fez arrepiar. No primeiro dia que você trouxe esse homem aqui, Laura, eu avisei. Eu disse que ele era interesseiro. Eu disse que ele estava com você pelo dinheiro. Eu sei, pai. E você brigou comigo. Me chamou de preconceituoso. Disse que eu não conhecia ele, que eu estava julgando sem saber. Eu sei. Você estava certo. Ele se levantou, foi até o bar no canto do escritório, serviu 2 copos de uísque. Voltou, me entregou um, sentou de novo. O que você quer fazer? Eu olhei para o copo na minha mão, para o líquido âmbar que eu não tinha vontade nenhuma de beber. Quero o divórcio, quero ele fora da empresa, e quero ele fora da minha vida. Meu pai assentiu devagar. Considere feito. 2 horas depois, meu celular tocou. Número internacional. Estados Unidos. Atendi. Laura, graças a Deus. A voz de Rafael estava irreconhecível. Rouca, trêmula, desesperada. Amor, você precisa me ajudar. Eles me transferiram para uma cadeia em Nevada. Eu tô num lugar horrível, cheio de gente violenta. Laura, eu preciso contratar um advogado. Preciso pagar umas taxas. Eu tentei usar o nosso cartão, mas... Eu cancelei, eu disse, a voz mais fria do que eu achei que era capaz. Silêncio do outro lado. Como assim cancelou? Os cartões. Todos os cartões internacionais da conta conjunta. Você não tem mais acesso a nada. Laura, você não pode fazer isso comigo. Eu tô preso. Eu preciso. Se vira, Rafael. Amor, por favor. Ele estava chorando agora. Eu conseguia ouvir. Me deixa explicar. Foi tudo um mal-entendido. Eu não sabia que ia dar problema. O advogado explicou as coisas, mas era tudo em inglês. E eu não entendi direito. Eu achei que pagando a fiança estava tudo resolvido. Você achou? Eu quase ri. Quase. Você foi preso num país estrangeiro. Contratou um advogado que falava uma língua que você não dominava. Assinou papéis que você não entendia. E simplesmente achou que estava tudo certo. Não perguntou. Não confirmou. Não pediu para traduzir. Você só achou. Eu tive medo de te contar. Medo de perder você. De perder as crianças. De perder tudo. E perdeu de qualquer jeito. Só que em vez de perder há 2 anos, você perdeu agora, de um jeito muito pior. Laura. Não me liga mais, Rafael. Desliguei. Ele ligou mais 15 vezes naquela noite. Eu deixei todas as chamadas caírem na caixa postal. No dia seguinte, fiquei sabendo como Rafael conseguiu dinheiro. Os amigos de Las Vegas, aqueles que estavam com ele na noite da prisão, fizeram uma vaquinha de emergência. Gustavo, Marcelo, Felipe e Diego. Cada um mandou uma quantia de dinheiro para um advogado americano que um deles conhecia. Queriam resolver o problema logo, mas o dinheiro dos amigos não foi suficiente. As multas eram altas, as taxas judiciais eram absurdas, e Rafael precisava de um advogado bom o suficiente para negociar um acordo que evitasse prisão prolongada. Os pais de Rafael tiveram que pegar um empréstimo. Foram até o banco com os documentos da aposentadoria e comprometeram uma parte da renda mensal pelos próximos anos para conseguir mandar dinheiro para o filho. Eu soube de tudo isso pela minha mãe, que soube pela mãe do Rafael, que ligou chorando pedindo explicações sobre o que estava acontecendo. Não liguei. Não era mais problema meu. Rafael ficou 40 dias nos Estados Unidos. 40 dias preso, primeiro em Nevada, depois numa unidade federal esperando o processo andar. 40 dias negociando com promotores, assinando acordos, pagando multas que consumiram todas as economias que os pais dele tinham e mais um pouco. No final, o advogado conseguiu um acordo. Rafael se declarou culpado das acusações, pagou uma multa equivalente a $50 mil e foi deportado de volta ao Brasil com proibição de entrada nos Estados Unidos pelos próximos 10 anos. 40 dias que eu usei para organizar minha vida. Contratei a melhor advogada de divórcio da cidade, uma mulher de 50 e poucos anos, com reputação de tubarão e zero tolerância para enrolação. Ela olhou para os documentos do meu casamento e sorriu um sorriso que me fez quase sentir pena do Rafael. Ele não tem nada, querida, ela disse. A casa é sua, foi presente do seu pai antes do casamento. Os carros são da empresa. As contas conjuntas têm pouco dinheiro, porque o patrimônio real está em fundos e investimentos no seu nome. Esse homem vai sair desse casamento do mesmo jeito que entrou, sem nada. Também pedi para os contadores da empresa fazerem uma auditoria completa nos gastos corporativos de Rafael nos últimos 5 anos. Queria saber se as mentiras iam além de Las Vegas. E claro que iam.
Os contadores encontraram um padrão de gastos que não batia com as justificativas apresentadas. Hotéis em São Paulo, em datas que Rafael supostamente estava em reuniões fora da cidade. Saques em dinheiro que não correspondiam a nenhuma despesa registrada. Jantares caros em restaurantes de luxo em noites que eu estava em casa com as crianças, achando que ele estava trabalhando até tarde. Mais de R$ 80 mil em 3 anos. R$ 80 mil em gastos que ele nunca me explicou porque eu nunca perguntei. Quando Rafael finalmente voltou ao Brasil, tinha alguém esperando por ele no saguão de desembarque. E esse alguém não era eu. Era o advogado da minha família, um homem de terno impecável e expressão de quem cobrava caro pela hora. Senhor Duarte. Ele estendeu uma pasta de documentos. Aqui está a notificação formal de processo de divórcio. A senhora Moreira também me pediu para informar que seu cargo de diretor de marketing na Moreira Engenharia foi revogado pelo Conselho Administrativo, com efeito imediato. O senhor não deve ir até a residência familiar nem até as instalações da empresa. Seus pertences pessoais, tanto de casa quanto do escritório, serão enviados para o endereço que o senhor indicar. O advogado disse que Rafael estava irreconhecível. Tinha perdido peso, tinha olheiras profundas, a barba estava grande e mal cuidada. 40 dias de cadeia americana tinham cobrado um preço alto. Ele ficou parado no meio do saguão, segurando a mala velha com uma mão e a pasta de documentos com a outra, olhando para o advogado como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. E meus filhos? A voz dele saiu quebrada. Quando eu posso ver meus filhos? A senhora Moreira está disposta a discutir visitação através dos canais legais apropriados. O senhor pode entrar em contato com meu escritório para agendar uma reunião. O advogado foi embora. Rafael foi para a casa dos pais dele. Uma semana depois, nos encontramos no escritório da minha advogada. Rafael chegou acompanhado de um advogado jovem, provavelmente o único que ele conseguiu pagar com o pouco dinheiro que ainda tinha. Ele estava um pouco melhor do que no aeroporto, barba feita, cabelo penteado e vestido uma camisa social, mas ainda parecia uma versão desbotada do homem que eu conhecia. Não senti pena. Tentei, mas não consegui. A reunião foi rápida e direta. Minha advogada apresentou a proposta de acordo. Eu ficaria com a casa, com a guarda dos filhos, com praticamente tudo. Rafael ficaria com a roupa do corpo e a obrigação de pagar pensão alimentícia. A pensão alimentícia será calculada com base na renda atual do Sr. Duarte, minha advogada explicou, olhando para o advogado dele. Quando ele conseguir emprego, claro. Rafael quis discutir. Quis argumentar que tinha direito à parte dos bens, que tinha trabalhado na empresa por anos, que tinha contribuído para o casamento. Contribuído como, exatamente? Eu perguntei, abrindo a pasta que tinha trazido. Deixa eu te mostrar uma coisa. Coloquei as planilhas na mesa. Os relatórios dos contadores. Hotéis em São Paulo. Saques em dinheiro. Jantares em restaurantes. R$ 83 mil em 3 anos, eu disse. Hotéis aqui na cidade, Rafael. Em dias de semana. Para que você precisava de hotel aqui na cidade? Ele ficou branco. Isso não é o que parece. Então o que é? Me explica. Às vezes eu precisava de um tempo, sozinho, para pensar, para relaxar. O trabalho era muito estressante, eu precisava de um lugar quieto. Você ia para hotel de R$ 1.000 a diária para ficar sozinho e pensar. Eu ri, um riso sem humor nenhum. Tá bom, Rafael. Acredito. Laura, eu juro que nunca. Sabe de uma coisa? Eu fechei a pasta. Não importa. Eu não quero explicação. Não quero desculpa. Não quero mais nada de você. Só quero o divórcio e quero que você saia da minha vida. A reunião terminou com Rafael assinando uma procuração pro advogado dele cuidar do resto. Ele não tinha forças para brigar. Não tinha dinheiro para brigar. Não tinha nada. Antes de ir embora, ele pediu para falar comigo a sós. 5 minutos, ele disse. Só 5 minutos, por favor. Minha advogada olhou para mim, esperando minha decisão. Eu suspirei e fiz que sim com a cabeça. Fomos para uma sala de reunião vazia. Rafael fechou a porta e ficou em pé, sem saber o que fazer com as mãos. Laura, eu sei que errei. Eu sei que fiz tudo errado. Mas a gente tá junto há 10 anos. A gente tem 2 filhos. Isso não significa nada para você? Significava, eu disse. Até você destruir. Foi só uma noite estúpida há 2 anos, Laura. Eu bebi demais. Os caras ficaram me pressionando. As mulheres apareceram do nada. Foi a coisa mais idiota que eu já fiz na vida. Mas eu juro. Juro por tudo que é mais sagrado. Não aconteceu nada. Nada. Eu soltei uma risada amarga. Claro que não aconteceu nada, Rafael. Sabe por quê?
Porque a prostituta que você escolheu era uma policial disfarçada. Você foi preso antes de conseguir fazer qualquer coisa. Então não vem me dizer que nada aconteceu como se fosse mérito seu. Nada aconteceu porque você foi incompetente até para me trair internacionalmente. Mas já que você quer falar sobre trair e os hotéis aqui em São Paulo, me conta a verdade, Rafael. Você não pagou R$ 1.000 para ficar sozinho. Ele desviou o olhar. Então é isso, eu disse. Não foi só em Las Vegas. Você me traiu outras vezes, não foi? Laura, não importa. De verdade, Rafael, não importa mais. Você me perdeu. Acabou. Saí da sala sem olhar para trás. Nas semanas seguintes, Rafael descobriu o que significava cair do topo. A demissão foi formalizada 3 dias depois da reunião. Justa causa. Conduta imoral. Meu pai fez questão de assinar pessoalmente o documento. Rafael tentou os amigos da viagem para Las Vegas primeiro. Ligou pro Gustavo pedindo emprego, ou pelo menos uma indicação. A gente já te ajudou uma vez, Rafael. A voz de Gustavo era fria. Mandamos dinheiro para te tirar da cadeia. Isso já foi mais do que a maioria faria. Agora você precisa se virar sozinho. Marcelo foi mais direto. Cara, todo mundo sabe o que aconteceu. Ninguém quer ser associado com você agora. Entende, né? Negócios são negócios. Felipe nem atendeu as ligações. Diego mandou uma mensagem de texto. Sinto muito pelo que você tá passando, mas não posso me envolver. Boa sorte. Os amigos que bebiam champanhe com ele nos melhores restaurantes da cidade, que jogavam golfe juntos todo fim de semana, que viajavam juntos para Las Vegas para fazer coisas que escondiam das esposas. Esses mesmos amigos agora não queriam nem atender o telefone dele. Rafael ficou furioso. Se sentia traído, abandonado. Afinal, eles tinham feito a mesma coisa que ele. Por que só ele estava pagando o preço? Então ele fez o que qualquer homem desesperado e sem escrúpulos faria. Tentou arrastar todo mundo junto pra lama. Ligou pra Marina, a esposa do Gustavo. Marina, você precisa saber de uma coisa. Aquela viagem pra Las Vegas, 2 anos atrás, o seu marido te traiu com uma prostituta. Todos pagaram. Eu fui o único idiota que foi pego, mas eles fizeram a mesma coisa. Marina ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Rafael, eu agradeço a informação, mas isso não muda nada na minha vida. Como assim não muda? Seu marido te traiu. Meu marido me dá uma vida que eu nunca teria sozinha. Uma casa de 10 milhões de reais, carro importado, viagens internacionais, escolas particulares para os meus filhos. Você acha que eu vou jogar tudo isso fora por causa de uma prostituta em Las Vegas? No dia seguinte, Marina postou uma foto abraçada com Gustavo num resort de luxo. A legenda era alguma coisa sobre amor verdadeiro. Rafael ligou para Carla, esposa do Marcelo. Querido, Carla disse com uma voz que pingava tédio. Eu sei muito bem que tipo de homem eu me casei. Você acha que sou burra? Você acha que não percebo quando ele some por uns dias e volta com presente caro? Eu sei de tudo. E finjo não saber, entende? Porque a vida que eu tenho compensa qualquer coisa que ele faça longe de mim. Rafael ligou para Patrícia, esposa do Felipe. Ela riu. Rafael, você é adorável. Acha que está me contando alguma novidade? Acha que alguma de nós é inocente? O tom de voz dela mudou, ficou mais sério. A diferença entre você e eles é que você foi burro o suficiente para se deixar pegar. E a diferença entre mim e a Laura é que eu sei qual é meu lugar. Laura é herdeira, o dinheiro é dela, ela não precisa de homem nenhum. Eu preciso. Simples assim. Rafael ligou para Renata, esposa do Diego. Olha, eu sinto muito pelo que você está passando, Renata disse, e parecia genuinamente triste. De verdade, mas eu não vou destruir minha família por causa de uma coisa que aconteceu há 2 anos. O Diego é um bom pai, um bom marido no dia a dia e me dá uma vida boa. Uma noite de erro não apaga anos de dedicação. 4 ligações. 4 mulheres que sabiam, ou pelo menos suspeitavam, e escolheram fingir que não. Rafael finalmente entendeu a diferença. Marina, Carla, Patrícia, Renata. Elas eram as encostadas, como se dizia nos círculos mais cruéis da alta sociedade. Tinham casado por dinheiro, dependiam do dinheiro dos maridos, e não iam arriscar o estilo de vida por causa de uma traição. Comigo era diferente. O dinheiro era meu. A empresa era minha. O poder era meu. Rafael era o único homem encostado daquele grupo de amigos. O único que não tinha nada próprio. O único que dependia da esposa. E quando caiu, caiu sozinho. As portas profissionais também começaram a se fechar.
Rafael mandou currículo para dezenas de empresas, agências de marketing, empresas de publicidade, startups de tecnologia. Tinha experiência, tinha currículo impecável, tinha contatos no mercado. O que ele não tinha era a aprovação do meu pai. Meu pai não fez nada ilegal. Não precisava. Ele era Antônio Moreira, um dos empresários mais influentes do estado. Bastava uma ligação informal, um comentário casual num almoço de negócios. O Rafael Duarte, ex-marido da minha filha. Não recomendo. Problemas de caráter, sabe como é? No mundo corporativo, onde reputação é tudo, isso era uma sentença de morte. Um mês depois de voltar ao Brasil, Rafael ainda não tinha conseguido uma única entrevista nas empresas grandes. As portas se fechavam antes mesmo de ele conseguir bater. E ainda tinha outro problema. A casa que Rafael tinha comprado para os pais dele anos atrás, quando começou a ganhar bem como diretor. Uma casa bonita, num bairro de classe média alta, que ele ajudava a pagar todo mês. Agora, sem salário, sem economias, sem perspectiva de emprego, não tinha como manter. Os pais dele, que já tinham usado parte da aposentadoria para pagar as despesas legais do filho nos Estados Unidos, agora precisavam vender a única coisa de valor que tinham. A casa foi vendida em 60 dias. Com o lucro da venda, depois de quitar o que restava de financiamento, sobrou o suficiente para quitar o empréstimo dos pais e alugar um apartamento pequeno de 2 quartos num bairro simples da Zona Leste. Rafael foi morar com os pais. O diretor de marketing, que andava de carro importado, morava em casarão de condomínio fechado e jantava em restaurantes estrelados, agora dividia 50 metros quadrados com os pais aposentados num bairro que ele nem sabia que existia. 3 meses depois do divórcio, Rafael conseguiu finalmente um emprego. Não foi numa grande agência. Não foi numa empresa de prestígio. Foi numa agência de marketing de bairro, dessas que fazem panfleto de padaria, post de Instagram para loja de roupas, cartão de visita para dentista. O salário era R$ 3.800 por mês. De 40 mil para 3.800. Menos de 1/10 do que ele ganhava antes. Menos do que o estagiário mais júnior da equipe que ele liderava há 1 ano. Do salário ainda saía a pensão das crianças. O juiz tinha determinado 33%, o mínimo legal. R$ 1.254 por mês para ajudar a sustentar 2 filhos. Dava para pagar a cantina da escola. O Porsche que ele dirigia foi devolvido, claro. Era carro da empresa. O relógio suíço e os ternos italianos foram vendidos para pagar dívidas. Rafael agora andava de Mercedes-Benz quando o Kwid branco que ele financiou em 60 vezes estava na oficina, o que acontecia com frequência. Depois do expediente, ele ligava o aplicativo da Uber para complementar a renda. O ex-diretor de marketing da Moreira Engenharia agora perguntava: tem preferência de rota? Para desconhecidos no banco de trás. As visitas com as crianças começaram 1 mês depois do divórcio. No início, a cada 15 dias, supervisionadas por uma psicóloga que a justiça indicou. Rafael buscava os gêmeos no sábado de manhã e devolvia no final da tarde. Sem pernoite, sem viagens. Só algumas horas num shopping ou num parque. Os primeiros encontros foram estranhos. Manuela e Bernardo estavam confusos. Não entendiam direito por que os pais tinham se separado, por que o pai agora morava longe, por que tudo tinha mudado tão de repente. A culpa é do papai, não é? Manuela me perguntou uma noite, depois de uma das visitas. Ele fez alguma coisa errada. O papai cometeu uns erros, sim, eu disse, tentando ser honesta sem entrar em detalhes que ela não precisava saber. Erros grandes. Mas ele ainda ama vocês, e vocês ainda podem ver ele. Ele não parece o mesmo, Bernardo disse baixinho. Ele tá diferente, mais triste. Com o tempo, a situação foi ficando pior. Rafael começou a faltar nas visitas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Sempre com desculpas. Estava doente, teve que trabalhar, o carro quebrou. As crianças ficavam arrumadas esperando na sala, olhando pela janela, e ele não aparecia. Um sábado, após esperarem por 2 horas, tive que avisá-los. Papai não vem hoje. Ele acabou de mandar mensagem dizendo que não estava se sentindo bem. Ele sempre fala isso. Manuela resmungou e com razão. As promessas também começaram a se acumular. Rafael dizia que ia levar eles no cinema, mas cancelava na última hora. Prometia um passeio no zoológico que nunca acontecia. Falava em viagem para a praia que ficava sempre para depois. O papai disse que ia me levar para ver o filme da Elsa no cinema. Manuela me contou uma vez, os olhinhos cheios de expectativa. Será que dessa vez ele vai? Ele não foi. Depois de alguns meses, as crianças pararam de perguntar. Pararam de ficar animadas quando o sábado de visita chegava. Começaram a preferir ficar em casa, com os brinquedos deles, do que se arrumar para esperar um pai que talvez aparecesse,
talvez não. Mãe, eu não quero ir com o papai hoje, Bernardo disse num sábado de manhã. Posso ficar aqui? Por que você não quer ir, filho? Ele ficou em silêncio por um momento, pensando em como colocar em palavras o que sentia. Porque o papai promete as coisas e não faz. Ele disse que ia me levar no parque de diversões mês passado e não levou. Disse que ia comprar o boneco do Homem de Ferro e não comprou. Ele mente, mãe. Eu não gosto quando as pessoas mentem. 6 anos de idade e já tinha aprendido que o pai não era confiável. E ele fica triste o tempo todo, Manuela completou. Fica reclamando que a vida tá difícil, que não tem dinheiro, que a culpa é sua por ter largado ele. Eu não gosto de ouvir ele falando mal de você, mãe. Meu coração se apertou. O papai de vocês está passando por um momento difícil, eu disse, tentando ser justa apesar de tudo. Às vezes as pessoas ficam tristes e acabam fazendo e falando coisas que não deviam. Mas vocês não precisam ouvir isso. Vou conversar com ele. Conversei. Ou tentei. Rafael se defendeu, disse que não estava falando mal de mim, que as crianças tinham entendido errado. Mas as reclamações continuaram e as crianças continuaram chegando das visitas incomodadas. Com o tempo, os pedidos para não ir ficaram mais frequentes. E eu, honestamente, não tinha forças para obrigar. 6 meses depois do divórcio, eu soube mais detalhes de como Rafael estava vivendo. Ele continuava na agência de bairro, fazendo trabalho braçal de design e social media. O Kwid vivia quebrando, e ele já tinha aprendido os horários do ônibus que passava perto do apartamento onde morava com os pais. Num sábado, quando ele veio buscar as crianças, eu vi o carro estacionado na frente da minha casa. Um Kwid branco, básico, com um amassado na porta do passageiro que ele claramente não tinha dinheiro para consertar. Oi! Ele disse quando eu abri a porta. A voz era baixa, sem energia. Oi. Eu mantive o tom neutro. As crianças estão terminando de se arrumar. Laura, será que a gente podia conversar? 5 minutos. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a gente. Sobre tentar de novo. Eu suspirei. Rafael, não existe de novo. Acabou. Mas a gente foi casado por 7 anos. Tem 2 filhos. Você não acha que eu já paguei o suficiente pelo meu erro? Olha pra mim. Ele abriu os braços, mostrando a camisa simples, o carro acabado atrás dele. Eu perdi tudo. Tudo por uma besteira em Las Vegas. Isso não é castigo suficiente? Você não perdeu tudo por causa de uma noite em Las Vegas, eu disse, cansada de repetir a mesma coisa. Você perdeu porque achou que eu era idiota. Você nunca me deu valor, Rafael. Rafael ficou pálido. Você dava valor ao sobrenome Moreira, ao cargo que meu pai te deu, ao Porsche, à casa no condomínio fechado, às viagens, ao cartão sem limite. Você não me amava. Você amava o que eu lhe proporcionava. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. E o pior é que eu acreditei. Por anos eu acreditei que você era diferente, que nosso casamento era real. Mas para você sempre foi um negócio, não foi? O melhor negócio da sua vida. Casar com a filha do dono. Isso não é verdade, Laura, eu sempre. Sempre o quê? Me amou? Eu ri, mas não tinha humor nenhum. Quem ama não trai, Rafael. O silêncio dele foi a única confirmação que eu precisava. Mas tudo acabou agora. Acabou o acesso. Acabou o sobrenome. Acabou a vida que você nunca mereceu. Manuela e Bernardo apareceram na porta, mas em vez de correrem pro pai como faziam antes, ficaram parados do meu lado, sem entusiasmo. Oi, crianças. Rafael tentou sorrir. Prontos para passar o dia com o papai? Oi, pai, Manuela disse sem emoção. A gente vai para onde? Pensei em ir no shopping, ir no cinema, comer um lanche. Você disse isso da última vez e a gente ficou sentado no banco do shopping a tarde inteira porque você não tinha dinheiro para nada. Rafael ficou vermelho. Dessa vez vai ser diferente, filha. Eu prometo. Manuela olhou para mim com uma expressão que dizia tudo. 1 ano depois do divórcio, conheci Henrique. Foi num evento beneficente, um leilão de arte para arrecadar fundos para um hospital infantil. Eu estava lá representando a Moreira Engenharia, fazendo meu papel de herdeira responsável, sorrindo para as fotos e conversando com as pessoas certas. Ele se aproximou durante o intervalo entre os lotes. Você é a Laura Moreira, certo? Eu me virei. Ele era alto, cabelo grisalho nas têmporas, olhos escuros e inteligentes. Bonito de um jeito diferente, mais substancial do que chamativo. Sou. E você é? Henrique Castilho. Ele estendeu a mão. Prazer em conhecer. Eu conhecia o nome. Todo mundo no mundo dos negócios conhecia. Henrique tinha fundado uma startup de tecnologia 15 anos atrás,
transformado ela num unicórnio e vendido recentemente por alguns milhões. Era um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados do país. "O prazer é meu", eu disse, apertando a mão dele. Conversamos a noite inteira. Sobre negócios, sobre tecnologia, sobre os desafios de liderar empresas familiares. Ele era viúvo, descobri. A esposa tinha morrido de câncer há 4 anos. Não tinha filhos. A gente estava tentando quando ela descobriu a doença. Ele contou, com uma tristeza tranquila que me tocou. Ela fez tratamento por 2 anos, mas não adiantou. Não deu tempo de ter os filhos que a gente queria. "Sinto muito", eu disse. E era verdade. Eu também sinto, até hoje. Mas a vida continua, né? A gente aprende a carregar a saudade e seguir em frente. É o que ela ia querer. Trocamos telefones naquela noite. Café na semana seguinte. Almoço na outra semana. Jantar no mês seguinte. Henrique era tudo que Rafael fingia ser, mas nunca foi. Honesto até quando doía. Direto sem ser rude. Presente de verdade, não só de corpo. Quando viajava a trabalho, mandava fotos e mensagens. Me contava sobre as reuniões. Perguntava sobre meu dia. Quando tinha problema, conversava comigo em vez de esconder. Quando errava, pedia desculpas sem drama e sem desculpas esfarrapadas. Os gêmeos conheceram Henrique depois de 6 meses de namoro. Eu estava nervosa, sem saber como eles iam reagir a outro homem na minha vida. Não precisava ter me preocupado. Manuela o adorou porque ele sabia fazer mágica com cartas e tratava ela como uma pessoa inteligente, não como uma criança que não entendia nada. Bernardo adorou porque Henrique tinha um drone profissional e deixava ele pilotar, com paciência infinita para ensinar os controles. "Eu gosto dele, mãe", Manuela disse uma noite quando eu fui dar boa noite. "Ele é legal. Ele cumpre o que promete." "Como assim, filha?" "Tipo, ele disse que ia trazer chocolate pra gente e trouxe. Disse que ia brincar de drone e brincou. Ele não fica prometendo coisa e não fazendo igual o papai faz." Ela já sabia a diferença entre um homem de palavra e um mentiroso. "Ele não mente", ela completou, aconchegando o rosto no travesseiro. "Eu gosto de gente que não mente." No mês passado, finalmente levei os gêmeos para Disney. A viagem que deveria ter acontecido 1 ano antes. A viagem que foi destruída no aeroporto de Miami. Henrique foi junto. 2 semanas em Orlando. Todos os parques, todas as atrações, todos os jantares com personagens. Tudo que a outra viagem deveria ter sido. Na imigração, quando o agente olhou nossos passaportes e carimbou todos sem problema, eu senti um nó na garganta. Uma mistura de alívio e uma tristeza estranha. A lembrança de Rafael sendo levado algemado por aquele corredor. A lembrança das crianças chorando sem entender. Mas passou rápido. Porque dessa vez era diferente. Dessa vez, eu estava com as pessoas certas. Manuela conheceu a Elsa e chorou de emoção. Ficou abraçada na atriz por tanto tempo que o funcionário teve que gentilmente sugerir que outras crianças estavam esperando. Bernardo encontrou o Homem de Ferro e o Capitão América no mesmo dia e quase não conseguiu dormir de tanta felicidade. Henrique estava presente em cada momento. Tirando fotos, carregando as crianças quando elas ficavam cansadas, comprando algodão doce e pipoca, entrando em todos os brinquedos, mesmo nos que claramente não eram para adultos. Ele tratava Manuela e Bernardo como se fossem filhos dele, com um carinho genuíno que me fazia querer chorar às vezes. Na última noite, assistimos os fogos de artifício em frente ao castelo da Cinderela. As crianças estavam exaustas de tanta felicidade, mal conseguiam manter os olhos abertos. Manuela apertou minha mão. "Mãe", ela sussurrou, "essa é a melhor viagem da minha vida." "Minha também, filha. Minha também." E era verdade. Às vezes, quando estou sozinha à noite e o silêncio se instala, eu penso em Rafael. Em algum lugar de São Paulo, ele está vivendo uma vida que eu mal consigo imaginar. Acordando num apartamento apertado que divide com os pais aposentados. Pegando ônibus para o trabalho para economizar na gasolina. Passando o dia fazendo panfleto de padaria e post de Instagram para a loja de bairro. Voltando para casa, esquentando marmita no micro-ondas. Dormindo cedo porque não tem dinheiro para fazer mais nada. Vendo os filhos uma vez a cada 15 dias quando aparece. Levando eles para o shopping para comer lanche no McDonald's porque é o que o orçamento permite. Ouvindo Manuela e Bernardo preferirem ficar em casa do que sair com ele. Percebendo aos poucos que perdeu não só a esposa e o emprego, mas também o respeito dos próprios filhos. Tudo porque achou que podia me enganar para sempre e que eu era burra demais para descobrir. Rafael casou comigo achando que estava garantindo o futuro. Que tinha encontrado o elevador social perfeito.
que ia viver de luxo pro resto da vida às custas da herdeira que ele achava que era idiota. No final, descobriu que a herdeira não era tão idiota assim, e que o elevador também desce. Os fogos continuaram explodindo no céu de Orlando naquela última noite. Bernardo já tinha dormido no colo de Henrique, exausto de felicidade. Manuela lutava para manter os olhos abertos, mas não queria perder nenhuma explosão de luz. Mãe, ela murmurou, eu te amo. Eu também te amo, filha, mais do que tudo no mundo. Henrique passou o braço pelos meus ombros e me puxou para perto. Não disse nada. Não precisava. A presença dele ali, firme e real, dizia tudo. E naquele momento, cercada pelos meus filhos e por um homem que me merecia de verdade, eu finalmente entendi uma coisa importante. Algumas coisas precisam desmoronar completamente para que coisas melhores possam ser construídas em cima dos escombros. Rafael foi o erro mais doloroso da minha vida. Mas também foi o erro que me ensinou a reconhecer o acerto quando ele apareceu. E agora, finalmente, depois de tudo, eu estava exatamente onde deveria estar. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!